Bom dia, alunos do 8º ano. Nossa aula hoje, a correção do caderno de atividades, página 20 a 23. Então, por favor, abram o livro de vocês na página 20, lápis e borracha na mão, para fazer as correções necessárias. Questão número 1. As regras de nomenclatura determinadas por Linneu ainda são utilizadas, mas uma grande mudança ocorreu em relação ao critério utilizado para classificar os seres vivos. Para Linneu, o critério era a semelhança entre as formas de vida. Atualmente, são utilizados outros critérios de classificação, como o estudo dos fósseis e a análise do material genético, né? Então, pesquisar os ancestrais em comum dos seres, olhar sua estrutura genética, olhar sua estrutura que ele compartilha com os seres que estão naquela mesma classificação, né? Faz com que seja a melhor forma de classificar esses seres vivos, tá certo? Então, às vezes, só a aparência, ela não é tão, digamos assim, eficiente para fazer essa classificação. 2. Tem um maior grau de parentesco os organismos classificados no mesmo gênero, né? Então, se aí tivesse a palavra espécie, seria espécie, mas a menos abrangente de todas aí agora é gênero. Então, todos que têm o mesmo gênero têm que compartilhar todas as classes taxonômicas anteriores. Então, isso indica um maior grau de parentesco, ok? Os cavalos são originários da América do Norte e atualmente são encontrados em todo o mundo, sendo chamados de diferentes nomes nos mais diversos idiomas. O nome científico dessa espécie é Equus ferus. Explique a importância da existência de um nome científico e da classificação biológica para identificar as espécies. Bom, o nome científico ele é importante para esse ser vivo ele ser reconhecido em qualquer língua, porque nós já vimos que o nome científico, todo nome científico ele é escrito em latim, né? Que é uma língua morta que não sofre alteração. Então, em todos os lugares do mundo, não vai modificar esse nome científico, tá certo? E a classificação biológica, ela vai facilitar a identificação desse ser e a troca de informações entre estudiosos desse ser, né? Pessoas que podem estar em qualquer parte do mundo, ok? 4. Além de espécie, existem outras categorias taxonômicas na classificação dos seres vivos. No quadro ao lado estão as categorias de classificação do tamanduá bandeira. Reescreva a classificação deste animal em ordem decrescente de categorias taxonômicas, tá? Então, em ordem decrescente, ou seja, da categoria mais abrangente para menos abrangente, tá? Então, no quadro, tá tudo desordenado. Então, a gente vai lembrar do reficofage, né? Então, re de reino, que é o mais abrangente, depois fi de filo, depois c de classe, depois o de ordem, depois fa de família, g de gênero e e de espécie. Então, ele é do reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia, ordem Pilosa, família Myrmecophagidae, gênero Myrmecofaga, espécie Myrmecofaga tridactyla. Então, aí nós conseguimos fazer essa classificação decrescente, do maior para o menor. Aqui no reino Animalia cabe inúmeros animais, né? E na espécie só cabe um animal, que é o Myrmecofaga tridactyla, que é o tamanduá bandeira, ok? Na lista de nomes científicos escritos a seguir,
Identifique quais estão escritos corretamente e quais estão errados, reescrevendo de forma correta, segundo as regras de nomenclatura. Então, o nome científico do feijão, Phaseolus vulgaris. Phaseolus vulgaris está escrito de forma correta, não precisa ser reescrito. Ele está em itálico, o gênero está em letra maiúscula, o epíteto específico está em letra minúscula, está tudo correto. Onça, o nome científico é Panthera onca, já está escrito incorreto. Aliás, está parcialmente correto, mas tem um erro aí, né? Ele não está em itálico, mas ele foi sublinhado de forma correta, tá vendo? Uma linha para o gênero e uma linha para o epíteto específico. O gênero começou com letra maiúscula, mas o epíteto específico também. O que está errado, o epíteto específico, ele começa com letra minúscula. Então, você vai escrever aí Panthera onca, vai sublinhar, tá? Aqui na minha resposta não está sublinhado, porque foi digitado, então fez aí já em itálico. Mas como você está manuscrevendo, você vai sublinhar, ok? Cachorro, o nome científico é Canis familiaris. Então, aqui, o gênero está com letra maiúscula, está correto. Epíteto específico, letra minúscula. Como não colocou em negrito, não pôs em itálico, sublinhou. Uma linha para cada um. Então, está uma escrita correta, tá? O lobo, nome científico, Canis lupus, está incorreto. Está em itálico? Está. Então, não precisa sublinhar. Mas olha Canis como que foi escrito. Canis é o gênero. O gênero sempre tem letra maiúscula. Olha como que o epíteto específico está escrito. Com letra maiúscula. O epíteto específico é sempre letra minúscula. Então, nós vamos inverter, colocar Canis com letra maiúscula, lupus com letra minúscula e vamos sublinhar uma linha para cada nome, tá? Laranjeira. O nome científico da laranjeira, Citrus sinensis. Está escrito em itálico, gênero letra maiúscula, epíteto específico letra minúscula, então está correto. O limoeiro. O nome do limoeiro é Citrus limon. Está incorreto também. O itálico está correto, mas olha citrus como está escrito. Com letra minúscula. Citrus tem que ser com letra maiúscula. Limon está correto, tá? E você vai escrever sublinhando cada uma das palavras, ok? 6. O autor do texto em destaque cometeu 2 equívocos ao anotar a conclusão de uma pesquisa sobre jacarés no Brasil. No Brasil, existem 2 tipos de jacarés. O jacaré do Pantanal, cujo nome científico é Caimã iacaré, e o jacaré de papo amarelo, que cientificamente se chama Caimã latirostris. Pelo nome científico, percebe-se a semelhança, já que pertencem à mesma espécie. Converta os erros do autor do texto em acerto, escrevendo-os de maneira correta e justifique sua correção. Bom, o primeiro erro está em Caimã iacaré, né? Gênero é escrito de letra maiúscula, tá correto. Tá em itálico, tá correto. Só que iacaré, ele também pôs com letra maiúscula. Iacaré tem que ser letra minúscula, tá certo? Aí ele coloca que cientificamente, que o jacaré do papo amarelo cientificamente se chama Caimã latirostris. Esse Caimã latirostris está correto, né? Então, nós vamos escrever fazendo a correção do Caimã iacaré. Pelo nome científico, percebe-se a semelhança, já que pertencem à mesma espécie. Também está incorreto, né? Na verdade, eles pertencem ao mesmo gênero e não à mesma espécie, tá certo? Então, vamos fazer a correção.
caimã, iacaré com letra minúscula, tá certo? E ele pertence ao mesmo gênero e não à mesma espécie, ok? 7. Tatu-bola é uma denominação comum para as espécies Tolypeutis tricinctus e Tolypeutis matacus. Quando está em perigo ou se sente ameaçado, ele pode se abrigar nos túneis que cava no solo ou se enrolar em sua própria carapaça, formando uma bola, ficando nessa posição até a ameaça desaparecer. Com relação aos nomes científicos citados, assinale a alternativa correta. Os dois tipos de tatu-bola citados pertencem à mesma espécie, chamada Tolypeutis. Errado, Tolypeutis não se refere à espécie, sim ao gênero. Tolypeutis refere-se ao nome comum do animal. Errado, é o nome científico. Todos os seres vivos que apresentarem Tolypeutis como nome de família serão do tipo tatu-bola. Tolypeutis não é nome de família, é nome de gênero. A abreviação Tolypeutis sp poderia se referir às duas espécies citadas. Verdadeira, né? SP significa de qualquer espécie. Então, qualquer um que tem o gênero Tolypeutis, independente da espécie, poderia ser citado aqui, ó. Tá corretíssimo esse. A abreviação Tolypeutis tricinctus refere-se às duas espécies porque ambas foram citadas no texto. Não, se refere só à primeira espécie, né? Porque a segunda teria que ser o matacus. Ok? Então, só a letra D que está correta. 8. Os seres vivos podem ser classificados em 5 reinos diferentes. Para essa classificação, são considerados alguns critérios, tais como o número de células, se ele é uni ou multicelular, presença de núcleo individualizado no interior da célula, procariótica quando não tem núcleo e eucariótica quando tem núcleo, né? Forma de nutrição, autótrofo, que são capazes de produzir seu próprio alimento, e heterótrofo, que precisam de outros seres para se alimentar. Considerando essa informação, analise as características de cada um dos organismos citados e o classifique, descobrindo qual o seu reino correspondente. Organismo A, ele é multicelular, ele é eucarionte, ele é heterótrofo e faz parte da fauna de um local. Então, nós estamos falando aqui da fauna, então, dos animais. O reino é Animalia. Organismo B, multicelular, eucarionte, autótrofo e faz parte da flora de um local. Então, para ele ser autótrofo, ele tem que ser planta, né? Então, ele vai para o reino Plantae. Unicelular, procarionte e heterótrofo. Procarionte só tem um grupo, são o grupo das bactérias, e as bactérias estão no grupo Monera. Lembrando que aqui poderia ter uma barra autótrofo, porque dentro do reino Monera também tem as cianobactérias que fazem fotossíntese, tá? Então, aqui ele poderia ser heterótrofo barra autótrofo, ok? Organismo D, multicelular, eucarionte, heterótrofo e decompositor. Aí é o reino Fungi, né? Letra D. Unicelular, eucarionte, heterótrofo e causador da malária. Então, é um protozoário que causa malária. Então, é a letra E. Tudo bem? Aqui também, se não tivesse assim o causador da malária, poderia colocar barra autótrofo, que se referiria às algas, também entraria no reino protoctista, certo? 9. Leia atentamente o texto a seguir. Vespa é batizada em homenagem à série Harry Potter. Uma homenagem à série de livros Harry Potter, escrita pela britânica J.K. Rowling, foi feita no mundo animal. Visitantes do Museu de História Natural de Berlim, na Alemanha, escolheram em votação o nome Ampulex dementor para uma espécie de vespa recém-descoberta. A escolha do nome foi divulgada em um artigo publicado no periódico PLOS ONE.
O nome faz referência aos dementadores, guardas de uma prisão de alta segurança, temidos por serem capazes de sugar a alma de suas vítimas com um beijo. O motivo da comparação é o modo como as vespas atacam suas presas. Elas injetam na cabeça de outros insetos substâncias que os transformam em zumbis, para então levá-los aos seus ninhos, onde serão devorados. Na descrição de J.K. Rowling, uma pessoa que tem a alma sugada pelos dementadores se torna uma concha vazia, em estado vegetativo permanentemente. Considerando o nome da espécie da vespa citada no texto e as regras básicas de classificação e nomenclatura, avalie as afirmações e, na sequência, assinale a alternativa correta. 1. A nomenclatura utilizada no texto está grafada corretamente, pois o binômio deve ser destacado. Sim, é verdade, né? No caso aí, o nome científico, Ampulex demento, está com o gênero em letra maiúscula, o epíteto específico em letra minúscula, e ambas estão em itálico, então está correto. Ampulex é o nome do gênero dessa vespa. E Dementor seria o nome da espécie. Ampulex, o nome do gênero da vespa, tá certo? E Dementor seria o nome da espécie. Do epíteto específico, né? A espécie é os dois juntos. Então, Ampulex é gênero e Dementor, ele é epíteto específico. Dementor não é só a espécie. Para mim nomear a espécie, eu coloco os dois, gênero mais epíteto específico, tá? Então, a 2 não está correta. E 3, a vespa esmeralda é a Ampulex compressa, é do mesmo gênero do animal recém-descoberto, portanto, é necessariamente da mesma família. Se as duas compartilham o mesmo gênero, elas têm que compartilhar tudo antes, e a família vem antes. Então, elas são da mesma família. Então, está correto. Então, somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas, tá? 10. Dentre os diferentes tipos de gaviões, destacamos os seguintes. 1. Bútel brachyurus, Bútel swansoni, Gampsonyx swansoni, Geranoaetus melanoleucus, Pisastur melanoleucus. Meio difícil de falar, né? Analisando os dados fornecidos pela nomenclatura, é correto afirmar que o grau de parentesco entre... Bom, vamos ver quem tem grau de parentesco? Quem vai ter grau de parentesco é Bútel e Bútel aqui, ó, compartilham o mesmo gênero. Os únicos que vão ter grau de parentesco aí. Carol, mas e o Bútel swansoni e o Gampsonyx swansoni? Eles têm o mesmo epíteto específico, mas isso não dá para eles grau de parentesco, porque muitas vezes o epíteto específico, por exemplo, ele vai ser escolhido pelo pesquisador que descobriu essa espécie. Talvez Swansoni aqui descobriu essas duas espécies aqui, ó. E aí ele colocou seu sobrenome nessas duas espécies. Só que como elas não compartilham o mesmo gênero, elas não vão ter parentesco. Então, é correto afirmar que o grau de parentesco entre 1 e 2 é maior do que entre 4 e 5, né? Porque 1 e 2 compartilham o mesmo gênero. Provavelmente eles podem compartilhar outros graus de parentesco lá atrás, família, classe, né? Só que esses dois têm o maior grau de parentesco porque eles compartilham o gênero, tá certo? Fica faltando só a espécie para eles serem o mesmo, então eles compartilham o mesmo gênero, eles têm maior grau de parentesco. Ok? Explique como você chegou à conclusão da questão anterior. Então, a observação aí tem que ser feita em relação ao gênero, né? Quem compartilha o mesmo gênero tem que compartilhar
todos os outros níveis de classificação, tá? Mesmo, como eu falei, mesmo que tenham o mesmo epíteto específico, eles não pertencem ao mesmo gênero, porque muitas vezes o epíteto específico é escolhido por uma pessoa e ela pode escolher esse epíteto específico para espécies diferentes, ou até de gêneros diferentes, de famílias diferentes, tá certo? 12. O ramo da biologia que estuda a identificação e classificação dos seres vivos é chamado de taxonomia ou sistemática. Para facilitar esse estudo, foram propostas diferentes categorias taxonômicas, obedecendo a uma ordem hierárquica, conforme o esquema mostrado ao lado. Então, aqui tem a nossa hierarquia, né? Ó, o próprio triângulo aqui nos mostra, ó, quem abrange uma maior quantidade de seres, o reino. Depois ele vai afinando, ó, como que ele vai afinando? Depois vem filo, classe, ordem, família, gênero e chega em espécie, que é o mais restrito, né? Espécie só vamos ter uma de cada, tá bom? Vários seres de uma espécie, mas só uma espécie, ok? Considerando o assunto, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Nas linhas abaixo, corrija as afirmações que julgarem serem falsas. Letra A. Indivíduos da mesma espécie pode pertencer a gêneros diferentes. Não pode, porque como a gente vê aqui, ó, quem tem a mesma espécie tem que compartilhar todas as categorias anteriores à espécie. Não pode vir ser reino, filo, classe e pular direto para a espécie, não, tá? Tem que compartilhar todas as categorias anteriores, então ela é falsa. B. Na categoria taxonômica referente à família, utiliza-se o mesmo nome que cada pessoa tem no seu sobrenome. Não, né? De jeito nenhum. No caso da família dos homens, todos vão pertencer à mesma família, né? Nós vimos lá naquele quadro lá na aula que é a família Hominidae, não é verdade? Família Hominidae. Então também é falsa. C. Sapos, rãs e pererecas pertencem à mesma classe. Ó, pertencem à mesma classe. Portanto, pertencem necessariamente ao mesmo filo e ao mesmo reino. Verdadeiro, eles têm que pertencer a todos que vêm antes dele, né? Classe está aqui, eles têm que pertencer ao mesmo filo e ao mesmo reino. Eles têm que pertencer à mesma ordem? Não. Eles podem ser de ordens diferentes, mas classe, filo e reino eles vão ter que ser, tá certo? Então é verdadeiro. Critérios anatômicos, fisiológicos, bioquímicos, embriológicos e evolutivos são utilizados atualmente na classificação de seres vivos. Verdadeiro. O epíteto específico, juntamente com o nome do gênero, caracteriza o nome da espécie do ser vivo. Verdadeiro. Todos os seres humanos pertencem à espécie Homo sapiens. Isso significa que todos nós também pertencemos à mesma família. Também pertencemos, além da mesma família, à mesma ordem, à mesma classe, ao mesmo filho e ao mesmo reino. Pertence a todas as categorias anteriores, né? A família aí. E G, considerando as categorias hierárquicas, as espécies que pertencem a uma mesma ordem também pertencem à mesma classe. Verdade, né? Se pertence à mesma ordem, vai pertencer à mesma classe, ao mesmo filho e ao mesmo reino. Certinho. Então, tá aqui, né? A correção. Então, a letra A, ó. Indivíduos da mesma espécie pertencem ao mesmo gênero e a todas as outras categorias taxonômicas. E o sobrenome relacionado aos seres humanos, como eu falei, é a Hominidae, tá? Pode fazer a correção. 13. Ao visitar um zoológico, os alunos de uma escola observaram vários animais. Entre os que mais chamaram a atenção estavam os grandes felinos, como o tigre, Panthera tigris, e o leão, Panthera leo, e uma grande ave, o gavião real, Harpia arpídia.
Os alunos também notaram um animal híbrido, o liger, resultado do cruzamento entre o leão macho e uma fêmea de tigre. Os ligers ocorrem apenas em cativeiro e são inférteis. Com relação ao texto e a conceitos de sistemática, assinale o número correspondente às proposições corretas e a soma das proposições corretas. Ou a soma. Então, o tigre, Panthera tigris, e o leão, Panthera leo, de acordo com a classificação taxonômica de Linneu, pertencem necessariamente à mesma ordem. Ordem vem antes de gênero, não vem? Eles pertencem ao mesmo gênero, Panthera, Panthera. Então, ele vai pertencer à mesma ordem, à mesma família, né? À mesma classe, ao mesmo reino, ao mesmo filo. Todas as categorias anteriores, né? Ao gênero. Então, está correta. Considerando que o gavião real pertence ao mesmo filo que o leão, ambos necessariamente pertencerão à mesma classe. Não, porque classe vem depois de filo. Então, para ficar correto isso aí, teria que ser ambos necessariamente pertencerão ao mesmo reino. Estaria correto. Mas classe vem depois de filo, né? E eles não pertencem necessariamente à mesma classe. Então, está incorreta, nós não vamos marcar. De acordo com o conceito biológico de espécie, o fato de tigres e leões produzirem descendentes possibilita uma classificação científica em que ambos sejam considerados como pertencentes à mesma espécie. Está errada, né? Eles vão ser pertencentes ao mesmo gênero. E como o ligre, ele é infértil, né? Ele não consegue se reproduzir, nem em cativeiro, nem em momento nenhum, ele não vai pertencer a essa mesma espécie, porque seres da mesma espécie, quando cruzam, eles vão ter descendentes férteis, que são capazes de manter a espécie. O ligre, se ele em cativeiro ele não cruzar mais, ele vai acabar, ele vai se extinguir, tá? Então, eles pertencem ao mesmo gênero e não à mesma espécie, por isso que a 4 está errada. A nomenclatura binominal difundida por Linneu é utilizada quando se quer escrever o nome de uma família. Não, né? A nomenclatura binominal é para escrever o nome de uma espécie. O da família mesmo é só um nome, não é binominal. Ao pesquisar as informações adicionais específicas sobre o gavião real, como hábitos alimentares, habitat e reprodução, a pesquisa seria mais eficiente se os alunos utilizassem em suas buscas o nome científico, pois ele é invariável, verdadeiro, né? Então, como o nome científico é sempre escrito em latim, não vai ter variação. Tá certo? Então, vai marcar. Então, se a gente somar as assertivas, é 16 mais 1, fazendo 17. O somatório das nossas questões corretas, as nossas afirmativas corretas da questão 13. Bom, pessoal, a nossa correção termina por aqui. Espero que não tenha ficado dúvidas. Mas se ficou alguma dúvida, me manda uma mensagem no WhatsApp. Tá certo? Bons estudos e até a nossa próxima aula.